Boa noite, povo de Deus. Toma na sua mão sua Bíblia aí. Vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nos submetemos, ó Pai, ao Teu ambiente de glória. Eu me submeto, Pai, ao Teu ambiente de glória, à Tua santidade, ó Pai. Eu me submeto, Deus, à Tua presença neste lugar, ó Pai. Eu me submeto, Deus, ao ambiente da Tua integridade. Nós pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Estamos ansiosos, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Pai, que ela possa vir de encontro aos nossos corações e achar nos nossos corações uma terra fértil, ao qual, ó Pai, essa palavra, ela vai frutificar em nossas vidas e ela vai frutificar também através das nossas vidas. Que eu seja aqui tão somente, Pai, um instrumento usado conforme a Tua vontade e que a honra, a glória, o louvor e a adoração seja destinada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A partir do verso 1. Diz assim o texto: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Repete comigo: não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus,
e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Acho que dá para a gente fechar e ir embora, né? Mais ou menos isso. Meu irmão, a caminhada cristã, a caminhada de fé, às vezes a gente pode pensar que é algo muito simples. Às vezes a gente pode pensar que a nossa caminhada, ela é tranquila. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus está conosco, eu vou vencer essas aflições. E é tranquilo ser cristão. Nós vivemos num país onde eu posso andar livremente pelas ruas com uma Bíblia na mão. E ninguém vai me parar, ninguém vai se incomodar, porque eu estou com aquela Bíblia na minha mão. Nós vivemos num país onde falar de Jesus nas ruas não é proibido. E nós podemos fazer isso. Nós vivemos num país onde, no nosso ambiente de trabalho, entre uma situação ou outra que a gente tenha que resolver, e se algum dos nossos colegas tiver uma curiosidade, ele souber que nós somos cristãos, ele pode chegar até nós, sem medo de ser repreendido, e nos perguntar: o que é essa coisa de ser cristão? O que é isso de Jesus Cristo? E nós poderemos falar para ele e apresentar o Evangelho para ele, sem que ninguém nos repreenda. Só que a caminhada cristã não é tão simples assim, querido. E eu quero hoje trazer para você esse entendimento, de que a caminhada cristã ela é mais profunda, e ela é uma caminhada que vale a pena. Eu ouvi duas frases de dois pregadores extremamente relevantes, falando a respeito do chamado ministerial. Se eu perguntar aqui quem tem um chamado, quem que tem um chamado? Levanta a mão. Olha aí. Quem está perdido na vida? Um monte ficou assim: que chamado? Não tem ninguém me chamando. Quem entende que tem uma vocação em Deus para a obra de Deus, levanta a mão. Olha aí, aumentou um pouquinho. A primeira frase que eu quero compartilhar com vocês, eu ouvi do pastor Luciano Subirá, há uns anos atrás, não vou fazer conta, irmão. Numa manhã de segunda-feira, numa ministração só para pastores, líderes e obreiros de Lagoinha, lá em BH. E ele falou para a gente da seguinte forma: que o chamado ministerial, o nosso chamado, nós temos que ser igual uma vela. A gente tem que se acabar para iluminar a vida dos outros. Seu chamado ministerial. A segunda frase que eu ouvi foi do Juliano Som, aonde ele fala: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Falou de morte, saiu 2 amém assim, com medo. E quando a gente lê esse texto que nós lemos agora,
nós não apenas vemos que para que outros possam viver, vale a pena morrer, mas nós vemos que para que outros possam viver, deve-se morrer. É necessário morrer para que haja vida. Quando Paulo fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, ele está dizendo que nós devemos estar sempre entregues à morte por amor de Jesus. Quando olhamos o ministério de Paulo, gente, você vê ele o tempo inteiro, ele está em risco. O tempo inteiro correndo risco de morte, por quê? Para que a vida de Jesus fosse manifesta, para que pessoas ouvissem as boas novas do Evangelho, para que vidas fossem alcançadas pelas boas novas do Evangelho. Ele se colocava em risco constantemente para anunciar o Evangelho. O verso 11 que nós lemos, ele fala, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus. Para quê? Para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Nós somos entregues à morte, irmão, todos os dias. E ele fala no verso 12, de modo que em nós, os ministros, em nós, aqueles que estão exercendo o seu chamado, em nós, que estamos cumprindo a nossa vocação no Evangelho, em nós opera a morte. Olha os obreiros que tremendo tudo agora. Em nós opera a morte, para quê? Para que em vós esteja a vida. Nós pagamos o preço para que vocês recebam a vida. Nós pagamos o preço para que outros recebam a vida. Se Paulo não tivesse disposto a arriscar a sua vida para levar o Evangelho a Corinto, eles não teriam ouvido falar de Jesus. Eles não teriam crido nele. E eles não teriam recebido a vida eterna. Meu querido, se você está aqui hoje, é porque uma pessoa arriscou a vida dela para chegar até você e falar de Jesus, falar do sacrifício da cruz, da obra redentora da cruz. Você recebe aquela palavra e recebe vida. Mas alguém pagou o preço. Alguém se sacrificou por você. Alguém se sacrificou por mim. Alguém pagou o preço. João capítulo 12, no verso 24, a Bíblia diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele. Mas se morrer, produz muito fruto. Quando uma semente morre, ela produz frutos. A vida vem da morte. E tal princípio, ele é aplicável, não apenas na natureza, mas também no âmbito espiritual. E quando a gente fala dessa questão de morte, não estou falando desse sacrifício de ir, de fazer, de correr atrás, de ministrar a outros. Eu não estou falando de algo que você é obrigado. Muitas pessoas levam o seu chamado como uma obrigação pesada demais. É a minha cruz. Jesus, ele nos deu um exemplo. João 10, 18, ele diz: ninguém tira a minha vida. Ninguém está me obrigando a fazer isso. Mas eu espontaneamente dou.
ninguém está me tirando, ninguém está me forçando, ninguém está me obrigando, mas eu entendo que eu tenho que entregar. Aquele que não morre é incapaz de gerar vida. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se não fosse o sangue do Cordeiro, nós não teríamos vida. E essa parte a gente entende. Porque essa parte a gente prega. Jesus morreu na cruz por mim, por você. O sangue derramado nos lava, nos purifica, nos traz vestes novas. Nós somos nova criatura. Aleluia! Mas deixa eu trazer um entendimento para você, querido. Essa parte de Jesus derramar o sangue dele, o Cordeiro derramar o sangue dele, nós entendemos bem. Mas não fosse a entrega de todos os homens e mulheres de Deus que morreram pelo Evangelho antes de nós, se não fosse por aqueles que viviam como se não pertencessem a este mundo, nós não seríamos conhecedores das boas novas do Evangelho. Se alguém não tivesse se sacrificado, e eu não estou falando de Cristo, eu estou falando de alguém que se sacrificou para que o Evangelho chegasse até nós, nós não teríamos conhecido o Evangelho. Agora, se as coisas são assim, se isso é verdade, se isso reflete a realidade, a pergunta, irmão, que eu me faço, e eu queria muito que você se fizesse: então por que nós não morremos? Por que nós temos uma igreja, e entendo, eu estou falando igreja no âmbito geral, amém? Amém, gente? Para não ficar falando que eu estou dando indireta. Por que nós temos uma igreja que deveria carregar a palavra da morte, mas não carrega? Você sabe por quê? Porque esta mesma igreja se recusa a morrer. Essa mesma igreja se recusa a morrer. Se a ordem é essa, se nós temos que nos sacrificar, se nós temos que nos entregar, se nós temos que abrir mão de muita coisa, por que não tem vidas sendo geradas? Por que não tem nações sendo alcançadas por voluntários entregando a sua vida por aquelas nações? Aonde estão as pessoas que se dizem cristãos? Tem algo muito errado com a igreja, irmão. Tem algo muito errado com a igreja. Existe algo muito errado com aquilo que nós chamamos de evangelho do reino de Deus. Porque nós temos visto muitos evangelhos. O evangelho do reino dos homens para os homens. O evangelho do reino da terra para a terra. O evangelho do reino de você para você mesmo. O evangelho do reino para o seu próprio benefício. A igreja precisa entender que o evangelho, ele é de Deus para o benefício de Deus. É para Deus. O que nós temos visto é uma confusão de evangelhos. Estão confundindo o evangelho de Deus. O evangelho de Deus que é para Deus, estão confundindo com outros evangelhos. E por falta de líderes que preguem o que o povo precisa ouvir. Querido, entenda isso. Por falta de pessoas que preguem o que o povo precisa ouvir, e não o que o povo
quer ouvir. Nós temos visto muitos cristãos adorando outros bezerros de ouro. O povo tem adorado a bênção. O povo tem adorado o bezerro de ouro da vitória. O povo tem adorado o bezerro de ouro do meu bem-estar, a minha prosperidade, a minha saúde, o meu conforto, a minha necessidade, o meu reino, a minha justiça. Como é que as campanhas que a gente vê? 7 passos para conquistar a bênção. 40 dias de jejum para Deus entregar a minha vitória. 12 maneiras para ser próspero. Isso é bom, hein? ...365 formas de Deus fazer aquilo que você quer, e não o que Ele quer para você. Não importa o que Deus quer, importa o que eu quero. Essa coisa que Jesus fala lá, né? Que não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Não, isso foi para Jesus. Não, pastor, na Bíblia tem coisas que foram escritas para as pessoas da época. Isso não é para mim. Já que nós estamos na vibe da campanha, eu vou lançar uma campanha aqui agora. Vamos ver os adeptos da campanha aqui. Vamos ver. Posso fazer? Sim ou não? Primeira campanha. Vamos ver se eu vou ganhar. Vamos ser popular nessa campanha. Primeira campanha. 21 dias nós vamos fazer a campanha do negue-se a si mesmo. 3 passos para morrer. 40 dias de jejum para que eu possa carregar a minha cruz. Você acha, irmão, que se eu lançar umas campanhas dessa nas redes sociais, vai ter adepto? O que vai ter um monte de gente falando que eu sou doido. O que não deixa de ser verdade. Muitos querem viver o seu reino e a sua justiça. Para que falar essa coisa de morte? Que assunto esquisito. Ficar falando coisa negativa. Pastor, o senhor tem que tomar cuidado, o senhor está em cima do altar do Senhor. Falar de morte. Coisa negativa não é de Deus. E aí a pessoa vive como se não houvesse morte. E quando a pessoa vive assim, quando chegar a hora dela, ela vai ser como alguém que nunca viveu. Que nunca viveu. Tem um momento em que Jesus, Mateus 16, Jesus ele vira para os discípulos e fala: o que eles estão falando a meu respeito? Uns falam que são dos profetas, uns falam que você é Elias, que você é isso, que você é o diabo, que não sei o que e tal. Eu falei, tá, mas e vocês, o que vocês dizem? E aí a Bíblia diz que Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Ele tem uma revelação da identidade do Senhor. Mas se você segue lendo o texto, Jesus ele vira para os discípulos e ele fala: é necessário que eu vá para Jerusalém. E
eu vou sofrer muitas coisas dos anciãos, dos líderes, dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus. Eu preciso morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Meu irmão, foi sequência. Quando Jesus acaba de falar isso, imagina, tá os discípulos tudo aqui com Jesus falando isso. Na minha mente, tá? Na Bíblia não está falando isso, na minha cabeça é assim. Pedro faz assim. Deixa o resto lá. Você é doido? Você bateu a cabeça em algum lugar? Você está cansado, você não está comendo direito. Você está cansado, só pode ser isso. Como assim? Morrer? A Bíblia diz que Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus. Eu fico pensando, quem é Pedro na fila do pão para repreender Jesus? Ele repreende Jesus. O senhor tem que ter compaixão de você mesmo. Vamos, coisa de morte, coisa para baixo, pensamento para cima, vamos lá, motivacional. Jesus vira para os discípulos e fala a respeito de Pedro. E aqui Jesus deu uma de mineiro, na minha tradução tá. Arreda. Só mineiro entende. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Meu irmão, desde o início, a igreja rejeita a mensagem da morte. Desde o início. Desde o começo. E aí Jesus ele fala, então, é Mateus 16, do 21 ao 27. Aí Jesus ele fala, então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Se você quer garantir a sua vida neste mundo, você vai perder ela na eternidade. Agora, se você perde a sua vida neste mundo, você está vivendo para a eternidade. Se você quer garantir a sua vida na eternidade, você vai perder ela nesse mundo. Você vai perder o controle da sua vida neste mundo. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida dos apóstolos foi uma vida de entrega. Meu irmão, todos morreram no viés do martírio. Morreram pelo Evangelho. Morreram pelo nome de Jesus. Morreram. Eu acho que o irmão que está do seu lado não entendeu. Fala com ele assim, morreram. E nós como igreja hoje, temos preguiça de mandar uma mensagem de WhatsApp. Preguiça. Nós como igreja hoje, estamos parados.
parados. Se alguém pisar no meu calo, porque não pode ter confronto. Não pode chegar junto, irmão. Uma mensagem de compromisso, uma mensagem ao qual eu tenho que pagar o preço pela vida de alguém, uma mensagem onde eu não posso viver a minha vida do jeito que eu quero, mas eu tenho que viver conforme Cristo quer. Ô meu querido, isso não lota a igreja, né? Hoje, se um olha torto para o outro, já dá problema. Hoje, se um não cumprimenta, já dá problema. Qualquer coisa gera problema. E aí você vai para a Bíblia, e você vai ler a respeito dos homens e mulheres de Deus. O que eles faziam. Em Atos capítulo 5, verso 40 a 42, a Bíblia vai falar, um pouco antes a Bíblia vai falar que os discípulos foram presos por estarem anunciando, pregando em o nome de Jesus. E eles foram presos. E aí os principais, os sacerdotes, os fariseus estavam discutindo o que ia fazer com eles. E eles queriam matar os discípulos. E aí um deles, um doutor da lei, Gamaliel, ele fala da seguinte forma: não mata, porque a população está apoiando eles, e nós vamos ter um problema muito sério. Vamos fazer o seguinte: se o que eles estão fazendo não for da parte de Deus, isso vai acabar, isso vai se dissipar, isso vai encerrar. Agora, se for da parte de Deus, isso vai continuar. Dá um castigo neles e libera. E aí, a partir do verso 40 de Atos 5, a Bíblia ela diz o seguinte: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então vamos lá. Decidiram, chamaram eles e bateram neles. Bateram neles. E deram uma ordem: não falem mais em nome de Jesus. Não preguem mais em nome de Jesus. Não falem mais a respeito dele. Ok? Entendido? Saem os discípulos. Se retiram do Sinédrio. E eu fico imaginando, na minha cabeça, eu viajo muito, eles saltitando de alegria. Porque o texto diz que eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se. Eles estavam alegres, felizes, eles estavam celebrando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Eles apanharam por causa do nome de Jesus, e eles ficaram felizes. Deixa eu te contar uma coisa aqui, queridinho de Jesus. Quando alguém se levanta contra você, para te ofender, para te caluniar, para querer te destruir, se é por causa do nome de Jesus, celebra. Celebra, querido. E fica tranquilo. Um justo não se justifica. Deus é a justiça dele. Não satisfeitos de terem apanhado e ameaçados, além de saírem celebrando e comemorando, o que é que eles fizeram? O texto diz: e
todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. Apanharam, foram xingados, foram ameaçados, e falaram, tá bom, vamos continuar. E continuaram. Continuaram. Não pararam de falar. Eles não estavam preocupados com o que essa vida tinha para oferecer. Eles estavam preocupados com aquilo que é eterno. Eterno. E esse tem que ser o olhar da igreja. Esse tem que ser o meu e o seu olhar, querido. Nós temos que ter este olhar. Filipenses capítulo 1, no verso 21, Paulo diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Para você, meu amado, o viver tem que ser Cristo. O seu viver tem que ser Cristo. E isso é muito louco. Porque você começa a olhar a vida de homens e mulheres de Deus, de relevância. Olhar a vida de missionários. Você já deve ter ouvido falar os missionários moravianos que se vendiam como escravos para pregar aos escravos. Você sabe por quê? Porque alguém ensinou para eles que nessa vida não vale a pena ser vivida se não for vivida para Deus. Eu te pergunto, onde é que está a voz profética dessa geração? A voz profética não é aquela que prega vida apenas nesta vida. A voz profética não é aquela que distorce o significado de vida em abundância. Aonde que estão os remanescentes? Aonde que estão aqueles que se recusam a se dobrar diante dos bezerros de ouro? Aonde estão aqueles que se permitem ser afligidos por amor a Cristo? Meu querido, a vida é para aqueles que creem. E os que creem não têm medo da morte. Quem tem medo da morte não crê, e quem não crê não vai viver. A morte é o medidor da fé. Os que morrem são os que creem. Os que morrem são os que creem. Pastor, mas é difícil. Mas ninguém falou que ia ser fácil, querido. Mas a gente tem visto que por causa desse é difícil, muita gente com o ministério enterrado, muita gente com o teu chamado afundado. Deus te chamou para fazer a obra dele, mas pelas dificuldades, pela caminhada, pelo dia a dia, pelas afrontas, pelas batalhas, você foi esmorecendo até parar. Ele não prometeu facilidade, mas ele prometeu escape. O texto que nós lemos, ele diz: em tudo somos atribulados. Nós temos tribulações, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Amém? Você que enterrou o seu chamado,
Fica tranquilo, querido, não vou pedir para você levantar a mão ainda. Mas eu quero encerrar lendo algo para você. Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 2. Isso é para você que enterrou seu chamado, para você que está desanimado, para você que está pensando em desistir, para você que, esse negócio de ser crente, isso não dá certo. É para você, querido. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 2. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, aponta para o teu irmão e fala com ele, tu, porém, sede sóbrio em todas as coisas, suportai as aflições, aleluia, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E aí ele fala, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E para mim, uma das passagens mais lindas da Bíblia, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo está falando para Timóteo. Ele está falando que ele está sendo oferecido. Ele está usando uma linguagem sacrificial do Velho Testamento, referindo à própria morte dele. Isso nos mostra que ele se via sacrificando a sua vida pela causa do Evangelho. Ele usa, meu irmão, nessa passagem algumas palavras muito fortes para Timóteo. E não só para Timóteo, mas para mim e para você. Prega, corrige, repreende, exorta, suporta as aflições, faz o trabalho, cumpre cabalmente o teu ministério. E quando ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo, tudo o que eu estou te falando, Timóteo, eu fiz. Toda a orientação que eu estou te dando, eu fiz ela, eu vivi ela. Eu estou à beira da morte. Meu tempo aqui, Timóteo, acabou. Eu cumpri o meu ministério, eu cumpri o meu chamado. E agora a coroa de justiça que estava guardada para mim, ela vai me ser entregue. Tudo que eu vivi, todo o sacrifício que eu vivi, toda afronta que eu sofri, toda perseguição que eu sofri, foi para quê? Foi para que agora eu recebesse a minha coroa de justiça. Eu não vivi para as coisas do mundo, mas para o reino de Deus, e vale a pena. Vale a pena. Eu
querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um chamado sobre a nossa responsabilidade. O chamado que nós temos sobre a nossa responsabilidade é que a cidade onde nós moramos, a cidade onde a nossa igreja está plantada, essa cidade nós precisamos vê-la de joelhos dobrados perante Jesus. Essa missão, meu querido, é minha e ela é sua também. Não dá mais para a gente se acovardar, não dá mais para a gente ficar parado, não dá mais para a gente ficar falando, não, deixa outro fazer, eu não. Não, meu querido, o chamado é para mim, o chamado é para você. Nós somos chamados, não para ficar parados, mas para nos levantarmos como um exército. E vale a pena. Vale a pena, querido. Todo sacrifício vale a pena. Toda entrega vale a pena. Vale a pena. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção. E a pergunta que eu te faço é: até quando o seu chamado vai ficar enterrado? Até quando, irmão, você vai ficar vivendo às margens daquilo que Deus tem para você? Até quando você vai ficar vendo as pessoas sendo usadas por Deus e você ali parado do mesmo jeito? Porque por alguma situação você parou e enterrou o seu chamado. Até quando? Enquanto eles ministrarem a canção, se você é uma dessas pessoas que enterrou e parou, irmão, eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você, mas eu preciso que